Salve, salve, devoto! No oferecimento dela, da Golcase, capinha, garrafas, copos térmicos personalizados do Galo, você só encontra na Golcase. Utilize o meu cupom GOLALVINEGRO, valorize soluções financeiras, financie o seu imóvel e seu carro com a gente. Aqui nós temos as melhores taxas do mercado. Não se esqueça da Limpa Nome SA. Por apenas R$500 tiramos o seu número do SPC Serasa em Boa Vista, independente do tamanho da sua dívida. Carvisa, a adesão aqui é zero. A proteção veicular do Mineiro é com a gente. Os 3 primeiros meses você vai ter desconto de 50%. Frutos de Goiás, venceu o licenciado da marca que mais cresce no Brasil. Uma ótima oportunidade de você empreender. Rapaz, Importadora Elétrica Brasília, pois você pensou em motores VEG, você pensou em Importadora Elétrica Brasília. Papum, crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. Link está na descrição. Melhor taxa do mercado é aqui. Não se esqueça, Betano, a casa mais confiável do Brasil e a casa patrocinadora do Brasileirão. Rapaz, tamo junto e tamo de Go Live. Afinal de contas, assistência de saúde com qualidade, com telemedicina ilimitada, você só encontra aqui na Go Live. R$1.200 em reembolso em medicamento e Instituto Céspedes Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar do Instituto Céspedes. Bom, senhoras e senhores, o meu amigo Thiago Fernandes trouxe uma notícia que me causou certo impacto. E eu gostaria de conversar com você sobre ela, porque ela tem duas vertentes muito interessantes que a gente poderia conversar aqui mediante o que ele contou. Vamos escutar primeiro o que ele disse. O atacante Alisson, de 19 anos, tem recebido sondagens da Europa para deixar o Atlético na próxima temporada. O Galo, no entanto, não vai aceitar uma proposta inferior a 11 milhões de euros. Nem este valor, na verdade, agradaria ao Galo. O clube recusou uma oferta de 11 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais do futebol inglês na janela de transferências passada, em julho deste ano. E o Galo quer um montante superior a este para liberar o atacante, que tem apenas 19 anos, tem recebido oportunidades com... Eu vou para apuração, para depois para os dois fatos da vertente. Primeira coisa, realmente o Thiago Fernandes tem razão, o Atlético só não me confirmaram o valor, mas o Atlético recebeu sim uma proposta do futebol inglês, segundo essa pessoa, pelo garoto Alisson, e ela era assim de, parece, né, só não foi me confirmado o valor, mas parece, tudo indica mesmo, de 11 milhões de euros, 70 milhões de reais. O Atlético recusa essa proposta e entende que o jogador vale algo próximo de 18/20 milhões de euros. Para você ter uma ideia, se o Atlético vender esse jogador, vamos colocar pelo menor valor, 18 milhões de euros, seria 114 milhões de reais nos cofres atleticanos. O Atlético, na minha opinião, se chegar a essa proposta, tem que vender imediatamente. Bom, eu quero dar uma opinião aqui pra vocês, como o futebol ele dá voltas, como as coisas são estranhas e como cada decisão custa caro. O Atlético poderia ter vendido o Alisson por 11 milhões de euros numa proposta do meio do ano e ter ganhado por volta de 70 milhões de reais e ter conservado uma parte do passe, talvez, e seria bom? Sim. Olha que interessante, como também eu vou falar o lado ruim. Se o Atlético tivesse vendido esse jogador e tivesse ganhado aí esses 70 milhões de reais, esses 70 milhões de reais poderiam ter sido investidos em pelo menos mais 2 boas contratações para o Atlético, ou até mesmo 3 contratações, ou até mesmo 4 contratações, que é isso, 4 porque aí você parcela, você paga a entrada do jogador, você coloca aí 2 milhões e meio de euros para cada entrada e os outros 2 milhões e meio você joga para o ano seguinte, para mais um ano. E o Atlético poderia ter ganhado a Copa do Brasil, ter ganhado o Brasileirão e ter um elenco qualificado o suficiente para não estar disputando o rebaixamento. E muitos de vocês vão dizer assim, é um bagre, por que não vendeu esse menino? Esse menino não vai dar em nada mesmo, bababá, os mesmos que diziam do Savinho. Mas fato é que se o Atlético tivesse feito essa venda e ido a público e falado assim, nós vendemos o Savinho mesmo, porque a gente não tinha dinheiro e a gente precisa reforçar o elenco para ter, né, nós estamos muito bem na Copa do Brasil, na Libertadores e tal. Mas o Atlético poderia ter caído dessas competições também, mas eu, André, se eu estou disputando em alto nível, eu falaria isso pra minha torcida. Falar, torcida, eu estou vendendo o Alisson, porque eu quero contratar mais 4 jogadores, nós entendemos que nós estamos disputando 3 competições em alto nível e a gente precisa reforçar o nosso elenco. Eu teria feito isso, essa proposta parece que chegou em julho. Né? Então o Atlético poderia ter contratado aí vários e vários jogadores com esse dinheiro. Bom, o Atlético entendeu que não, e aí vem a outra faceta da moeda, porque entende que o Alisson tem um valor de mercado superior a esse.
que o Alisson tem um valor na mesa e que é válido por ele de 18/20 milhões, igual eu conversei. Então como a venda do Savinho foi uma venda de emergência, o Atlético não tinha dinheiro pra nada e eles fizeram a venda pra poder, lá na frente, pra poder sobreviver, a venda do Alisson não era uma questão de sobrevivência. Então que eles resguardaram um patrimônio pra que possa lá na frente ter uma melhor venda. Mas olha como eu apresentei pra vocês agora, 2 cenários que causam um impacto tremendo, tanto pra A, quanto pra B, quanto pra C, quanto pra D, e é sem discussão que esse impacto é gigantesco, mediante isso tudo que eu contei pra vocês. Olha como a venda do Alisson, ela poderia ter ocasionado ao Atlético um melhor time, mas por outro lado, se o menino brilha e explode lá fora, ia vir o torcedor e ia dizer o seguinte, lá, vendeu barato, lá, como é que é, ó o Atlético de novo. Cara, então eu vou falar uma coisa pra vocês que é a minha linha de pensamento, tá? Eu, André, penso o seguinte, o Atlético, cara, ele tá numa fase de correção de rota total, financeira. Se eu sou presidente do Atlético, desculpa, a câmera balançou que eu meti o pé aqui, se eu sou presidente do Atlético, eu iria a público e falar assim, gente, olha, nós vendemos o Alisson mais barato do que a gente acredita que ele vale, porque nós não temos dinheiro para reforçar o time nesse momento, e esse dinheiro trouxe esse cara aqui, além dos que a gente já trouxe. Porque nós entendemos que a gente tem condições de disputar todos os títulos na cabeça, e nós precisamos melhorar no Brasileirão e qualificar mais o elenco. Isso tem um impacto muito positivo, na minha opinião, quando você fala honestamente com a torcida e diretamente, que é uma decisão. E a decisão, ela poderia dar certo, como ela poderia dar errado. Acho que hoje ela daria muito mais certo do que errado, que você teria muito mais peças de qualidade, pelo menos no banco, para poder, e o Atlético hoje não estaria passando o que está passando, e o Atlético também disputaria os títulos de uma forma muito melhor do que disputou, na minha opinião, tanto Copa do Brasil quanto o Brasileirão. E fato é que também, aí eu tenho que apresentar o outro lado da moeda, que o outro lado da moeda existe e a gente não pode ignorar ele. Fato é que também, por outro lado, poderia chegar aqui, poderia não ter, poderia vender, o menino estoura daqui 2 anos igual o Savinho, todo mundo fica numa crítica danada, numa encheção de saco danada. É aquelas decisões que depois que elas são tomadas, elas não têm volta. E aí, meu amigo, a gente fica sempre pensando, qual seria a melhor decisão? Qual seria o melhor fato? O que deveria ter sido feito? Essa é a grande realidade. A proposta está na mesa. O Thiago Fernandes acredita ainda, pelo que você pôde ver da fala dele, que o Atlético vai receber mais proposta. Agora, o engraçado vai ser o seguinte, se vender por esses 11 milhões de euros. Porque eu confirmei, não adianta vir falar que não depois, tá? Não, nunca teve essa proposta. Teve sim, e não adianta dizer que não teve. E se vender agora pelos 11 milhões de euros, vai provar que o Atlético trabalha apenas com senso de urgência e não trabalha com senso de trabalho a longo prazo. O Savinho vale, segundo essa pessoa, 18 milhões de euros. Então não tem pra que vender por 11 milhões de euros. É um menino, o Savinho, o Alisson. É um menino que eu acho que ele vai dar certo no Atlético. Eu sempre repito isso, um monte de gente chama de foguete molhado, pra mim ele não é. Ele, tendo os momentos dele entrando devagarzinho, parando de ser barbantinho, que ele é muito, e principalmente aprendendo, porque ele dribla muito esse moleque, dribla muito. No momento que ele aprender a batida pro gol do jeito certo, meu irmão, acabou, GG. Esse menino vai estourar nas grandes ligas. Galera toda me zoou no negócio do Palácio, gente, eu tava querendo falar Alisson o tempo todo, né? Eu falei, um dia antes de eu falar Palácio aqui sem querer, o Garcês não para de me zoar por isso, eu falei do Alisson, que o Palácio tinha que ser emprestado pra poder pegar mais cancha e tudo. Falei, empresta ele pro esporte, acabou de subir, blá blá blá, enfim. Mas bom, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Amanhã 6 da manhã tem vídeo pra você. Valeu, tamo junto!